Oi, Rafael. Então vamos lá. Nós estamos ali nesse período crítico, conturbado, né, entre a morte e a ressurreição de Cristo e a destruição do templo, 40 anos. Mas até aí, assim, essa parte da história pós-bíblica, né, não estou chamando de pós-bíblica, ela está meio que suportada pelos escritos do Atos dos Apóstolos, então tem pouca discrepância, digamos assim. Mas nos Atos dos Apóstolos a gente percebe que a igreja de Jerusalém, a igreja cristã de Jerusalém é o comando desse nova seita judaica, né? Que está convencendo pessoas, né? Algumas passagens no Atos dos Apóstolos vão mostrar o conflito de judeus com os cristãos, mas é o conflito de dizer que quem se converte ao judaísmo precisa circuncidar, precisa... basicamente a circuncisão, né? A circuncisão passa a ser um tema-chave de conflito judeu com digamos assim, a seita cristã. E aí tem aquela carta de Paulo, e ele diz, não vamos exigir de vocês não. Ainda hoje, os judeus entendem a mesma coisa. Ou seja, a mesma coisa que a igreja cristã judaica entendeu no início, é o mesmo entendimento dos judeus hoje. Ou seja, para eles, se um não-judeu, né, quer se evoluir para Deus, ele não precisa ser judeu, ele não precisa circuncidar. Né? Então, eles dizem que tem que seguir as leis noaicas, as leis de Noé. Né? Por quê? Porque as leis de Deus já tinham sido dadas a Noé, lá antes mesmo do período no deserto. Certo? Então, assim, as leis do deserto são um relacionamento mais íntimo de Deus, onde Deus, né, legislou sobre a nação de Israel todinha. Mas já tinham leis de Deus existentes dadas a Noé. Esse entendimento é muito importante das leis noaicas, né? Ou seja, são as leis noaicas que são completamente síncronas com aquele discurso de Paulo, o que os não-judeus tinham que seguir das leis de Deus. Ou seja, não precisavam fazer tudo que os judeus faziam, mas ter um core, né, de responsabilidades que eram passadas. O que Paulo passava lá é a mesma coisa que um judeu prega hoje. Ou seja, um judeu não messiânico, um judeu ortodoxo prega para um não-judeu o que ele deve fazer. É exatamente a mesma coisa que Paulo pregava. Então, não tem conflito. Né? Aquilo que tem algum debate ali, mas, ou seja, os não-judeus, os gentios, se aproximarem de Deus tem um caminho mais simples, mais simplificado, né? Ou seja, menos exigentes. Então isso está marcado aqui em 62, né? Através das cartas de Paulo. Paulo morre decapitado. 69, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. 70, o templo é destruído. 73, a guerra acaba. Né? Acaba com uma vitória esmagadora dos romanos. Ou seja, o Império Romano está no poder, né? E os judeus têm que se reconstruir. Como é que começa a reconstrução? O judaísmo, os judeus, as seitas que não acreditam em Cristo como Messias, porque ele morreu, né? Não acreditam na ressurreição. Eles vão se encontrar para se reorganizar numa cidade de Israel, que é Yavne. Então tem um encontro lá, ali na década de 70 com 80, deles, onde eles, né, estabelecem as formas de que eles vão se relacionar agora, que é a criação do judaísmo rabínico, né? Ou seja, com as leituras da Torá, ou seja, cria todo
o processo eclesiástico de como se relacionar com Deus agora que não tem o templo. Isso aqueles que não acreditam que Jesus era o Messias. E os que acreditam que Jesus é o Messias, bom, aquilo que a gente vê pregado por Paulo, né? Uma relação de comuna, né? De comunidade muito íntima, né? Partindo pão e vinho, né? Ou seja, em refeições comunitárias, uma união muito grande e anunciação do Evangelho de Deus, ou seja, pregação, ou seja, Deus estrutura direitinho, judeus treinados para serem judeus, continuam sendo judeus, e um grupo é treinado para anunciar o Evangelho. Até agora, o plano de Deus está totalmente coerente, duas organizações distintas, né? Uma para manter a unidade de um exemplo e outra para anunciar, né? O maior judeu de todos os tempos, Jesus, para todas as nações. Está tudo bonitinho até aqui. Mas tem um inimigo, certo? E tem resistência. Então, nós estamos em 73, povo massacrado, mas o plano de Deus está fluindo. O plano de Deus está fluindo. Mas Pedro martirizado, Paulo martirizado, pela história eclesiástica, a gente vai ter a sequência de Pedro como sendo o Lino, o sucessor dele, depois Anacleto, depois Clemente, né? Com períodos curtos de Lino e Anacleto. E Clemente sendo um que escreveu conteúdos, ou seja, começa a ter uma formação de dados mais complementar. Então, Clemente, que é um não-judeu, descendente aí da linha de Pedro em Roma, é onde vai começar a surgir algum material adicional.